Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula de resolução da prova do Enem 2017, questão 176 da prova amarela, 172 da cinza, 167 rosa e 168 da prova azul. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos, qual a medida da altura H em metro indicada na figura 2. Nós temos aqui uma parábola. Todo gráfico de parábola é oriundo de uma equação do segundo grau, ou melhor, de uma função do segundo grau. Muito bem, nós temos aqui um vértice, né? Lá em cima, o nosso y do vértice será exatamente a altura em metros. Então nós precisamos apenas saber a equação dessa circunferência, extrair o vértice da mesma e pronto, está calculada a altura em metro. Para saber a equação da circunferência, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa circunferência num plano cartesiano, onde a gente vai ter aqui, ó, nesse ponto de início aqui da nossa parábola, bem aqui no centro do nosso plano cartesiano, ou seja, no ponto 0, 0. Né? Bem, então nós vamos ter aqui uma raiz, que é a raiz 0, né? E a outra raiz, que é a raiz 10. Por que 10, gente? Porque a gente sabe que daqui até aqui é 5 metros, ele já afirma aqui. Ó. Então nós temos duas raízes aqui. Para a gente montar uma equação do segundo grau, nós simplesmente colocamos essa estrutura aqui. Ó. Y igual a A, vezes x menos x', vezes x menos x2'. Esse nosso a é exatamente o mesmo a da equação y igual a ax2 mais bx mais c. Então nós temos aqui essa estrutura ax2 mais bx mais c na forma fatorada. O que é a forma fatorada? É essa forma aberta aqui em binômios, onde a gente tem aqui a raiz 0 e a raiz 10. Então vamos substituir aqui, ó, a raiz x', que é o nosso 0 aqui, e a outra raiz x2', que é o 10. Ok, aqui, gente, ó, x menos 0 dá x. Então nós temos simplesmente esse a multiplicando um x vezes o x menos 10. Então agora é só multiplicar ax vezes x dá ax2 e ax vezes menos 10 dá menos 10ax. Ponto. Pronto, nós temos aqui a nossa equação do segundo grau dessa estrutura aqui. Agora nós vamos buscar dois pontos, e vejam que aqui nós temos um ponto e aqui nós temos outro ponto que são importantes para nós. Basta que a gente defina um dos pontos que não sejam esses dois aqui de baixo, né? Esses dois das raízes aqui, que seria o 0, 0 e esse ponto aqui 10, 0, né? Nós não podemos substituir esses valores aqui, né? Esses valores que são os chamados zeros da função, porque ao substituir o 10 e o 0 aqui, nós vamos ter y igual a 0, ou seja, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então nós vamos ter que pegar um ponto que esteja fora do nosso eixo aqui das abscissas, um ponto como esse, por exemplo, aqui, ou esse aqui, nós podemos escolher. Vejam que eu tenho esse ponto aqui, gente, que é o nosso ponto P1, ó. Esse ponto P1 tem uma altura aqui de 3 metros, ó. Vejam que aqui ele está dando essa posição. Vejam também que daqui até aqui tem 5, e daqui até aqui tem 4, ou seja, daqui até aqui também tem 4. Se toda essa linha aqui é 10, a metade vai ser 5. Se aqui é 4, é porque aqui é 1. Então nós temos aqui o x igual a 1 e o y igual a 3, porque ele está te dando essa altura aqui. O ponto 2 é a mesma coisa. Ó. Aqui o ponto 2 seria exatamente 9, né? Porque daqui até aqui é 4, então nós temos 5 nesse total aqui da metade, na segunda metade desse gráfico, e temos 4 até aqui, então aqui é 9, ó. 9 para x e 3 para y também. Então eu vou escolher o ponto 1, por exemplo, para substituir aqui. Se eu escolher o ponto 1, evidentemente o nosso y é 3, né? E o nosso x é 1, então eu substituo o 3 aqui e o 1 aqui. Ok, agora o que eu vou ter aqui? Ó? 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a dá a. 1 vezes a dá a, vezes menos 10, menos 10. Aí eu vou chegar aqui, a menos 10a vai dar menos 9a. Passo agora o menos 9 dividindo, fica 3 por menos 9 dá menos 1/3 quando eu simplifico. Já achei o meu valor de A. Agora o que eu faço? Eu vou simplesmente substituir nessa expressão aqui, ó, que eu vou puxar ela aqui para baixo, ó, substituo o meu valor de A aqui, aqui e aqui. Então eu chego na minha expressão
y igual a menos x ao quadrado por 3 mais 10x sobre 3. Por quê? O nosso a é menos 1/3, então eu vou substituir aqui por menos 1/3, vai ficar assim. E vejam que aqui eu vou substituir o menos 1/3 e menos com menos dá mais. E aí vai ficar mais 10/3 de x. Então, essa aqui é a nossa função desse gráfico, tá, gente? Y igual a menos x ao quadrado por 3 mais 10x por 3. E agora é simples, agora eu só tenho que calcular o quê? O y do vértice. O y do vértice pode ser calculado da seguinte maneira, menos delta sobre 4a. Mas nós vamos fazer diferente. Como a gente já sabe o x do vértice, porque o x do vértice é metade, aqui é 5, o que eu faço? Eu substituo o x, que é 5 aqui, e eu vou ter o meu y. Então, boto aqui 5 ao quadrado, aqui vai dar menos 25, porque eu só vou elevar o 5 ao quadrado e não o menos, né, gente? Não esqueçam que aqui é uma pegadinha, Muita gente acha que elevando menos 5 ao quadrado aqui dá mais 25. Não é isso, porque o menos não está elevado ao quadrado. Quem está elevado ao quadrado é só o x. Então, aqui vai ficar menos 25 por 3. E então eu tenho menos 25 por 3 mais 50 por 3, tá, gente? Porque o nosso x aqui é 5, então 5 vezes o 10 aqui dá 50 por 3. Agora eu faço 50 menos 25, dá 25/3. E aí nós temos aqui a resposta letra D. Então tá, gente, chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima. Mas não se esqueça de fazer inscrição no nosso canal. Se quiser fazer um comentário, alguma pergunta, fique à vontade que nós vamos sempre procurar responder a sua dúvida. Grande abraço!